polêmica. Vamos falar de quê? Daquele que nós nunca falamos. Aquele sistema que nós temos birra. Aquele sistema que eu não conheço. Eu conheço, não posso falar aqui não. Eu conheço uma pessoa que gosta. Uma Eu conheço pessoa. uma também. Eu acho que não é a mesma pessoa. Não, não é, não é. Essa pessoa que gosta, ela provavelmente é de uma cidade próxima, aqui, Então, mas então não. conhecemos duas pessoas ao todo. Ó. E aí, cara, o sistema que a gente nunca fala, ele veio como uma revolução para o D&D. O D&D 3, ele veio meio bugadinho, sabe? Ele veio com as regras bem desbalanceadas. Mas ele veio com possibilidades. Por quê? Ele pega aquela essência do AD&D, que é aquela aventura de personagens bem característicos, com ideologias bem marcadas, porque querendo ou não, o D&D traz isso, né? O druida tem lá um guia dele, o clérigo tem uma guia de pensamento, acho que só o guerreiro é que é mais aberto, assim, o ladino e tal, mas muitos deles têm uma orientação de pensamento bem guiada. E ele veio, né, todo desequilibradão. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram a produção do 3.5, que foi uma correção. Resolveu? Não, não resolveu. Mas ajudou bastante. Deu um formato legal. E nesse entremeio aí, a, a editora, ela trabalhava com a OGL, né, que é a licença aberta, Open Game License. Era licença aberta. E ela funcionava da seguinte maneira. Olha, eu tenho uma ideia muito legal para uma mudança na regra do D&D. Então eu vou fazer o meu livro de regras de D&D para guerreiros e combates. Aí eu fazia. Aí eu chegava e falava assim, ó, é uma licença aberta. Então eu vou publicar ele. Eu pegava o código, registrava esse código. E aí a empresa, né, a Wizard, liberava. Eu publicava e pagava royalties. Da minha venda ia para Wizard. E aí, meu amigo, começou a pipocar de tudo que você puder imaginar. Tem uns 3 ou 4 livros de guerreiro diferentes. Tem o guia completo do guerreiro, o livro do guerreiro de não sei o quê, classes e não sei o quê dos guerreiros, o guia definitivo de armas 1, 2, 3 e 4. Um monte de coisas. E tava virando um samba do crioulo doido, como diria aquele samba antigo. E aí, a Wizard falou assim, cara, acho que a gente tá perdendo a chance de ganhar mais dinheiros. Vamos fechar a licença? Vamos fechar a licença. Aí a Paizo, que é uma das principais editoras que trabalhava com a Wizard, falou assim, cara, mas aí a gente, né, vai perder muita oportunidade de outros, de gente criando material para nós. Por quê? Porque a Paizo ganhava grana com essa galera que fazia esses jogos assim. Não, vamos fazer aí o nosso jogo e tal. A Paizo falou assim, pois eu não quero, emburrou, e depois de chorar 2 dias, criou o Pathfinder, que é a versão que inclusive era chamada de D&D 3.75. E a Wizard criou a edição que a gente nunca fala. Qual que era a ideia deles? Primeiro, fechar a licença de produção de conteúdo. Agora ela é uma edição exclusiva. Ela não permitia qualquer pessoa fazer. Se você quisesse fazer material, você tinha que fazer o seu material, você tinha que enviar para eles, você ia registrar com eles e você ia ganhar o royalty. Não o que era antes. Você vendia e a Wizard ganhava os royalties. Você que ganhava o royalty, ou seja, 7% do valor do lucro do livro. O que era muito pouco se eles permitissem o que você fez. E aí eles tiveram uma outra ideia genial, cara. Foi o seguinte: olha, nós estamos com o World of Warcraft aí que tá matando a pau nos computadores do mundo inteiro. Temos um monte, temos Diablo que tá coisando aí, tá deixando o pessoal louco. As pessoas estão parando de jogar RPG de mesa para jogar videogame, jogar no computador. E se a gente fizesse um jogo de RPG de mesa que fosse bem no estilo dos jogos de computador, hein? Aí alguém lá falou assim, um estagiário, falou assim, nossa, chefe, que ideia magnífica! E eles fizeram
A quarta edição. A quarta edição, ela segue os mesmos preceitos da terceira, quanto montagem de personagem, da quinta também, montagem de personagem, builds específicas. Ele é até mais próximo da quinta do que da terceira nesse ponto, onde os personagens são mais fechadinhos. E a liberdade que ele te dava na terceira edição, ele corta na quarta edição. Porque na quarta edição, os seus personagens têm uma lista de poderes muito curtinha. Ou seja, se eu reclamo que no D&D todos os personagens eram iguais, tipo, todo mago é igual, todo guerreiro é igual, todo ladino é igual, nessa edição, meu amigo, é o mesmo personagem. Você só vai mudar o nome e o background dele. Porque ele vai ter os mesmos poderes. Vou fazer um outro guerreiro por uma outra história. Vai ser o mesmo guerreiro. Porque você não vai mudar nada nele, praticamente. E aí vem o pulo do gato deles. Para fazer a simulação que existe para o computador, eles criaram mecânicas que, diferente da terceira e da quinta edição, onde eles te dão critérios que você pode seguir, mas acompanhar mentalmente, com a sua imaginação, você permite jogar sem um grid, a quarta edição te limitava ao máximo que eles podiam você conseguir jogar sem ter um tabuleiro ali. Porque você tinha poderes que podia usar a cada hora, poderes que podia usar a cada dia, poderes que podia usar de tanto em tanto tempo, e eram poderes em cartas. Você tinha que ter a carta do poder para você usar. Então eles usaram a dinâmica de slot e uso de carta de recurso. Ou seja, era basicamente um grande jogo de tabuleiro com uma interpretaçãozinha de leve ali, se o narrador tivesse empenhado. O narrador que narrou para mim no dia D, eles fizeram o dia D de lançamento da quarta edição. O cara tinha comprado com 1 ano de antecedência. Ele tinha recebido para fazer, ele registrou o jogo que a gente jogou como experiência, porque eles pediram, você podia registrar, então ele registrou, gravou tudo e tal. Cara, que porcaria. Que troço limitado. A mecânica de tabuleiro quebrou tudo que a gente esperava. Porque como eles eram revolucionando, a gente achou assim, poxa, vai ser mais fantástico. Vai ser mais, né, a gente vai poder extravasar no personagem. Não, você fica limitado ao que a cartinha faz e você tem que ficar fazendo controle de deck para ter os seus recursos. E tabuleiro funciona, mas o RPG não. Então esse tipo de coisa, esse tipo de funcionamento acabou fazendo essa edição parecer mais um jogo mesmo de Royal, né, ou de Arena, do que realmente um RPG. Se não tivesse a possibilidade de você interpretar o personagem, que eu acho que é a única coisa nisso aí, tudo que vai salvar a questão para ser um RPG, você não escapava, não. Quer falar pra mim? Eu não falo sobre esse sistema. Não falamos do Bruno. Ou nesse caso, o Bruno não fala disso. Eu acho que mais do que tabuleiro. Eu tive essa experiência de... Isso não era um tabuleiro. Era um MMORPG. Era um MMORPG de mesa. Então, assim, essa coisa da habilidade que você pode usar uma vez por dia, a habilidade que você pode usar uma vez por encontro, a habilidade que você pode usar à vontade, não sei o quê, era muito, muito, muito parecido, muito assemelhada às mecânicas de cooldown de MMORPG. Então, assim, era bem, bem, bem óbvio nesse sentido. Ele não levava em conta outros elementos, os poderes acabavam ficando extremamente vinculados a combate, mecânica de combate, então não tinha ele já tinha perdido muito dos elementos para interação. Isso que o Vermelho falou, os personagens eram ridiculamente iguais. Deixa eu só fazer uma observação, Marcelo, com o que você falou, que foi excelente. Pessoal, quando a gente fala assim, que é vinculado ao combate, e aí você fala, mas o D&D é vinculado ao combate. É que existem coisas que o mago pode fazer e evita o combate, que o ladino faz e evita o combate. Então você descobre antes, você segue antes, você protege antes. Nessa edição não dava pra fazer, você não podia. Você era proibido de usar se não fosse em combate, entendeu? As coisas que tinha que era o at will, que você podia usar à vontade, normalmente não... Justamente por você poder usar à vontade, não era uma coisa que você pudesse
Você não tinha, tipo, magias circunstanciais de melhorar atributo para situações sociais. Você não tinha uma ênfase. Tinha, até existia uma ou outra, mas você não tinha ênfase. Se eu quisesse fazer um mago todo focado em melhorar as minhas habilidades sociais, fazer um bardo, não sei o quê, não tinha. Ele meio que matou um pouco essa lógica em prol de você ter uma mecânica de combate mais bombada, de coisas focadas no combate. E por isso que o sistema flopou horrores, assim. Tipo, tanto é que ele saiu em 2000 e... Quanto? 2010? Não, mas foi antes. Não foi tudo tanto assim antes, não, cara. Mas não foi em 2010, não. 2010 eu acho que já era flopado. Porque a quinta edição vai sair em 2014. A 3.5 sai em 2004. 2007. Não. A quarta edição foi anunciada em 2007. Lançada em 2008. Então, a 3.5 tinha saído em 2004. Não tinha absolutamente nenhuma necessidade dessa merda. Não. Zero. E aí ele flopou tanto que os caras passaram um tempo até fazer a próxima edição, que foi sair só em 2014. Eles cancelaram todas as progressões do sistema. Fudeu tudo, zoou a porra toda. Tanto é que se você for olhar a quantidade de suplemento que saiu do quarta edição, comparado com a quantidade de suplemento que saiu da quinta edição, não tem nem comparação. A quinta edição tem 1 bilhão de suplemento, 1 bilhão de livros adicionais, aventura, campanha, pronto, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que ele seria um mau jogo de tabuleiro. Eu acho que ele seria um bom MMORPG. Mas ele era um mau jogo de tabuleiro. Ter sido feito pro computador. Para o computador ele teria funcionado bem. Pois é, e é por isso, senhoras e senhores, que nós não falamos dessa edição. E talvez não voltaremos a falar. Então, se você está assistindo esse Papo de Mestre ou esse corte, seja um felizardo de estar presenciando. Falamos em situação muito eventual nesse caso. Exatamente. Você está sendo agraciado com essa exceção.